E se Judas não fosse apenas o traidor, mas a peça inevitável da história mais decisiva da humanidade? Entre todos os nomes que atravessaram os séculos, poucos carregam tanto peso quanto o dele. Reis foram esquecidos, impérios ruíram, filósofos foram reinterpretados, mas Judas permanece. Não como discípulo, não como seguidor, não como homem, ele permanece como símbolo, o traidor. Mas será que a história é tão simples assim? Judas andou com Jesus durante anos, viu os cegos enxergarem, viu paralíticos se levantarem, viu multidões serem alimentadas no deserto, ouviu ensinamentos que mudaram o curso da moral ocidental. Ele não era um desconhecido distante. Ele estava lá, presente, escolhido. Entre 12 homens, ele foi um dos selecionados. Isso já levanta a primeira inquietação. Por que escolher alguém que trairia? Ou melhor, ele já foi escolhido para isso. Os evangelhos dizem que Judas cuidava da bolsa comum, administrava o dinheiro do grupo. Um detalhe curioso: confiar recursos a alguém exige algum nível de confiança. Ao mesmo tempo, há registros de que ele subtraía valores. Era ladrão? Ou essa descrição foi construída posteriormente para reforçar sua culpa? Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata, um valor que ecoa antigas profecias, um preço que soa quase simbólico demais. Mas após a traição, algo inesperado acontece. Judas se arrepende. Ele devolve o dinheiro. Ele confessa que traiu sangue inocente. Esse detalhe é perturbador. Ele não foge com o dinheiro. Ele não celebra. Ele não se justifica. Ele entra em colapso. Pedro também falhou. Negou 3 vezes. Mas Pedro chorou. E continuou. Judas chorou. E se destruiu. Qual é a diferença entre os dois? Culpa? Arrependimento? Desespero? Ou a ausência de esperança? Historicamente, precisamos considerar o contexto. A Judéia estava sob domínio romano. A expectativa messiânica era intensa. Muitos aguardavam um líder político, um libertador que expulsaria Roma, restauraria Israel e assumiria o trono de Davi. E se Judas compartilhasse dessa expectativa? Se ele acreditava que Jesus instauraria um reino visível, militar, revolucionário, então os discursos sobre amar inimigos, dar a outra face e falar de morte poderiam soar como fracasso. E se a traição fosse, na mente de Judas, uma tentativa de forçar o momento decisivo? Alguns estudiosos sugerem essa hipótese. Talvez ele esperasse que, pressionado, Jesus revelasse seu poder definitivo, que reagisse, que convocasse legiões de anjos, que iniciasse a revolução final. Se isso for minimamente possível, então a traição não nasce apenas da ganância, nasce da frustração ideológica. Ele não trai por ódio, ele trai porque o plano não está acontecendo como esperava. Isso humaniza Judas de uma maneira desconfortável. Quantas vezes a decepção transforma admiração em ressentimento? Quantas vezes a expectativa não cumprida gera ruptura? Mas a dimensão psicológica é apenas uma camada. Há também a teológica. Jesus anuncia que será traído. Afirma que um dos 12 o entregará. Durante a última ceia, identifica o traidor. Diz que seria melhor que tal homem não tivesse nascido. Se sabia, então era inevitável. Se era inevitável, Judas tinha escolha. A tensão entre predestinação e livre-arbítrio atravessa séculos de debate. Se a traição estava prevista nas Escrituras, então alguém precisaria cumpri-la. Se não fosse Judas, outro seria. Mas então, por que ele? E qual o peso de nascer para cumprir um papel sombrio? Essa é talvez a pergunta mais perturbadora. Existe alguém cuja existência esteja destinada a carregar a parte mais odiada da história? Se Judas não tivesse traído, o plano teria falhado? Sem traição, não há prisão. Sem prisão, não há julgamento. Sem julgamento, não há crucificação. Sem crucificação, não há ressurreição. O centro da fé cristã depende do ato que Judas executa. Isso o transforma em vilão.
ou em peça indispensável. Mas a história não termina nos evangelhos canônicos. No século II, surge um texto conhecido como Evangelho de Judas, um documento gnóstico que apresenta uma perspectiva radicalmente diferente. Nele, Judas não é o traidor ignorante. Ele é o único que compreende verdadeiramente Jesus. Enquanto os outros discípulos permanecem presos a interpretações superficiais, Judas entende a dimensão espiritual mais profunda. Ele não entrega por maldade, mas por obediência a uma instrução secreta. Esse texto não foi incorporado ao cânon cristão. A tradição o rejeita. Ainda assim, sua existência revela algo intrigante. Desde cedo, houve quem enxergasse Judas de outra forma. Por que alguém escreveria uma versão alternativa onde o maior traidor se torna o mais lúcido? Porque a figura de Judas nunca foi simples. Ele ocupa um lugar único. Não é um inimigo externo. Não é um soldado romano. Não é um fariseu distante. Ele está dentro. Ele participa. Ele compartilha o pão. Traições externas são previsíveis. Traições internas são devastadoras. Talvez por isso sua imagem tenha sido eternamente associada à escuridão. Ele representa o medo de que a ruptura venha de dentro do círculo de confiança. Mas há algo ainda mais inquietante. Após entregar Jesus, Judas se enforca. Em outra narrativa, seu corpo cai e se rompe. A morte dele é descrita com imagens duras. Não há restauração pública. Não há encontro posterior. Não há reabilitação. Pedro é reintegrado. Tomé duvida e é acolhido. Até perseguidor como Paulo se torna apóstolo. Judas não. Por quê? Alguns teólogos afirmam que a diferença está na natureza do arrependimento. Pedro se arrepende e busca reconciliação. Judas se arrepende, mas se fecha no desespero. Ele não procura o perdão daquele que traiu. Mas isso também levanta uma pergunta incômoda. Se a mensagem central de Jesus era perdão e graça, Judas estaria além disso? Ou o desespero o impediu de crer que poderia ser perdoado? Talvez a tragédia de Judas não seja apenas a traição, seja a incapacidade de suportar o próprio erro. Ele vê algo que os outros talvez não tenham visto naquele momento, a dimensão irreversível do que fez. Ele percebe que entregou sangue inocente. Essa frase ecoa: sangue inocente. Não é a declaração de um homem indiferente. É a confissão de alguém esmagado pelo peso da consciência. E então voltamos à pergunta inicial. Ele foi apenas o traidor ou o homem que assumiu o papel que permitiria que a história avançasse? Se ele não tivesse feito, outro faria? Se outro fizesse, odiaríamos esse nome com a mesma intensidade? E se a história exigia um traidor, alguém precisaria carregar esse rótulo eternamente? Talvez o que mais incomoda não seja Judas, seja a possibilidade de que o bem supremo tenha avançado por meio de um ato moralmente condenável. Isso desafia nossa necessidade de categorias simples: herói ou vilão, luz ou trevas, fiel ou traidor. Judas escapa dessas divisões confortáveis. Ele é o homem que esteve mais próximo da luz, e mesmo assim mergulhou na escuridão. Mas também é o homem cujo ato precipitou o evento central da fé cristã. Talvez a pergunta não seja se Judas foi herói ou traidor. Talvez a pergunta seja outra. Se você estivesse lá, vendo o Messias falar de morte em vez de revolução, se suas expectativas fossem quebradas, se você acreditasse estar acelerando um plano maior, você teria feito diferente? A história o condenou. A tradição o transformou em símbolo. Mas no fundo, Judas continua sendo um homem diante de uma decisão. E talvez o verdadeiro desconforto não esteja em julgar Judas. Esteja em reconhecer que, sob pressão, expectativa e decepção, a linha entre fidelidade e ruptura é mais frágil do que gostaríamos de admitir. Ele foi o maior traidor da história? Ou o homem que carregou o peso de um papel que ninguém mais ousaria assumir? A resposta permanece em silêncio. E esse silêncio continua nos observando.